pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Está começando mais um episódio de Espectro no Farol, o podcast da FB Comunicação que aborda sobre diversos tipos de temas. No episódio de hoje vamos falar sobre o esporte e a inclusão, de como a prática de um esporte pode ajudar na inclusão de uma pessoa com autismo. E para esse episódio vamos contar a trajetória de Igor Nogueira. Igor é atleta baiano de 25 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, e ele encontrou no jiu-jitsu não apenas uma paixão, mas também uma ferramenta de superação e inclusão. Então, primeiro de tudo, Igor, seja bem-vindo e obrigado por participar do episódio de hoje do Espectro no Farol. Sim. Eu sou Igor Nogueira, autista adulto, atleta profissional de jiu-jitsu. Eu sou tetracampeão mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E comecei o jiu-jitsu no dia 23 de julho de 2013. Não interagia bem com as pessoas, não gostava de toque com as pessoas. Isso foi horrível pra mim. Só abraçava meu pai, não abraçava minha mãe. Aí não gostava de toque com ninguém. E também não conversava com as pessoas, não gostava de interagir com as pessoas. Eu sou feliz e interajo bem com as pessoas, com todo mundo. Ah, que bom, Igor. Uma história interessante a sua. Mas assim, o que motivou você a iniciar no jiu-jitsu em 2013? Seguinte, antes do jiu-jitsu eu era gordo e também eu tava com colesterol muito alto. Eu fui no médico, o médico falou pra eu ir pra academia pra poder emagrecer. E na hora eu fui pra academia fazer a musculação. Aí o instrutor da academia me chamou pra eu treinar jiu-jitsu. Foi através dele que eu conheci o jiu-jitsu. Aí eu gostei. Quando eu entrei no jiu-jitsu, eu gostei muito do jiu-jitsu. Ah, que bom, ótimo. Uma história impressionante. E você gostou tanto do jiu-jitsu que Sim. se motivou a praticar mais jiu-jitsu ainda? O esporte que me ajudou muito a evoluir. A questão dos sintomas. Também me ajudou. Em 2016 comecei a competir no campeonato de jiu-jitsu. Aí minha mãe ficou com medo que eu ia machucar a pessoa. Aí foi dia 17 de janeiro de 2016. Comecei a competir, a primeira competição minha. E qual foi essa primeira competição? Qual é o campeonato? Você se lembra do nome? Foi FBJJMMA 2016. FBJJMMA? Foi. O que significa essa competição? Federação Baiana de Jiu-Jitsu MMA. E como foi essa competição? Você se sentiu acolhido? As pessoas te acolheram bem? Mas aí foi a primeira vez que eu competi em 2016 e também foi a experiência como é que os caras ficavam olhando feio pra mim. Aí na hora eu fiquei tranquilo, na hora eu fui e fiz o meu dever de casa. Sim, fez o dever de casa, fez sua parte. Isso. E assim, você no começo era assim, tímido? Como foi o seu processo de adaptação ao jiu-jitsu? Tipo, você era tímido? Você tinha medo? Como foi essa sensação? Eu fico um pouco, assim... com o corpo tremendo, assim, um pouquinho só. Ansioso, no caso? Mas aí depois a pessoa acostuma. Você fica ansioso quando pratica algum esporte? Um pouco. Sim. Nos seus primeiros dias como atleta de jiu-jitsu, quais foram os desafios que você enfrentou tanto nos treinos quanto nas competições? Em 2017, eu competi lá no Rio de Janeiro, fui ouro, o Grand Slam. Em 2018, lutei lá em Espírito Santo, fiquei em segundo lugar. E em 2018, eu comecei a competir o maior campeonato do mundo, foi em Abu Dhabi. Sim. Mas assim, você não chegou a sofrer preconceito ou exclusão dos demais competidores? Não. Aí eu falei pra meu pai, eu vou lutar em Abu Dhabi. Só vai quem é primeiro lugar do ranking. Aí depois as coisas aconteceu, aí eu fiquei em primeiro lugar em Abu Dhabi, 2018. Bom, você disse que é tetracampeão mundial de para-jiu-jitsu, com títulos em Abu Dhabi. E como foi a experiência de competir e vencer em um palco internacional tão prestigiado, em um país diferente, onde as pessoas são diferentes, os jeitos, a cidade, a cultura de um país diferente? Como foi a sensação de competir em uma competição internacional tão prestigiada? Quando eu saí de Salvador, fui pra Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro fui pra Paris, de Paris eu fui pra Abu Dhabi, eu fui com minha mãe pra viajar para outro país. Aí minha mãe ficou
ficou feliz, eu também. Primeira vez que eu viajei para outro país, 2018. Ah, sim, você viajou para outro país em 2018. Foi. E como foi a sensação de ter disputado uma competição internacional? Ah, eu fiquei feliz, treinei e subi no pódio em Abu Dhabi. Uhum. E como foi seu desempenho lá? Você atuou bem? Como foi a sua atuação lá no seu desempenho na competição? Ó, o seguinte, me senti bem, lutei bem, me dediquei, fiquei no foco. Então, Igor, sobre a prática do esporte, você sentiu que praticar um esporte ajudou você na inclusão tanto nas escolas quanto na inclusão familiar? Seguinte, o esporte que me ajudou muito, eu sofria bullying nas escolas, isso foi horrível pra mim. E também os alunos não deixavam eu fazer atividade com eles em grupo, não deixavam fazer o seminário em grupo, isso foi horrível. Uhum. Você sabe que bullying é crime? Sim, bullying é crime. É importante falar isso. Sim, é importante tratar de um tema tão discutido que hoje em dia, que as pessoas precisam parar com o bullying, parar com o preconceito, não só com os autistas, mas também com outras pessoas com deficiência. E como é que você vê o papel do esporte na promoção da inclusão e na quebra de estigmas relacionados ao autismo? Ó, o seguinte, o esporte ajuda muito as pessoas com deficiência e o autismo na área de inclusão. Sim. É a pessoa, assim, ó, que interage bem com as pessoas e gosta de tocar nas pessoas, fala com as pessoas. Aí a pessoa evolui cada vez mais ainda. Uhum. Aí a pessoa é feliz. Sim, a prática de esporte é fundamental para uma pessoa, uma autista, para ajudar na inclusão, para ajudar a melhorar a interação social, a comunicação, essas coisas assim. E também, eu sempre falo isso nas minhas palestras, que a prática de esporte é fundamental para ajudar na inclusão de uma pessoa autista na sociedade. E essas coisas que eu disse, que melhora a inclusão e melhora a interação social. É importante as pessoas deficientes fazer esporte. E quais são as próximas competições que você pretende disputar como atleta de jiu-jitsu? Seguinte, sexta-feira eu tô embarcando pra Recife, apesar de é sábado e a luta é domingo. E em novembro tem competição em Abu Dhabi. E assim, Igor, desde que você começou sua trajetória como atleta de jiu-jitsu, desde que você se dedicou a se profissionalizar no jiu-jitsu, você já teve algumas lesões? Já, foi na lombar, foi na panturrilha. É normal ter lesão. Sim, é normal ter lesão, mas foram lesões leves ou foram lesões sérias? Seguinte, foi uma lesão na lombar que eu não consegui nem andar. Aí meu pai indicou um médico pra mim que aliviou muito a lombar. A lombar é horrível. No caso é um ortopedista profissional. Isso. E tive na panturrilha também. Ah, sim. Quem são os atletas profissionais que você se inspira pra motivar a praticar ainda mais jiu-jitsu? Os ídolos? Seus ídolos. É o seguinte. Minotauro, Pedro Rizzo, Mica Galvão, Tainan Daltra. E você já chegou a conhecer eles pessoalmente? Já vi Mica Galvão, já vi Pedro Rizzo, Minotauro eu já vi. Rodolfo Vieira eu já vi também. E além do jiu-jitsu, você gosta de quais outros esportes? Seguinte, eu gosto do boxe, eu gosto de taekwondo. Os Jogos Olímpicos eu gosto. E quais são os esportes dos Jogos Olímpicos que você mais gosta de assistir, e você chegou a praticar alguns deles? Não. Só gosto de assistir. Sei. Eu já assisti tênis de praia, tênis, natação, futebol. E só esses esportes? Judô também. E jiu-jitsu também já assistiu? Já assisti em canal fechado, que não é olímpico não. No jiu-jitsu você compete na categoria do para-jiu-jitsu ou no jiu-jitsu normal? Eu disputo nas duas. Para jiu-jitsu é a pessoa com deficiência, mas aí não luta de qualquer peso. E o convencional é a pessoa que não tem deficiência, luta a gente do peso. Então, Igor, você disse que é atleta profissional de para-jiu-jitsu, mas você tem apoio patrocinadores. Quem são exatamente seus patrocinadores? Seguinte,
Meus patrocínios são Petrobahia, Bahia Gás, Governo do Estado, Faz Atleta. E quem mais? Só. E só? É. E esses patrocínios me ajudam muito nas viagens, na alimentação, na suplementação e na preparação física. Você poderia compartilhar alguma memória, algum momento marcante dessas competições que você disputou? Qual foi a... Ah, sim. Boa pergunta você fez, meu. Seguinte, eu competi foi, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá, Manaus, Sergipe, João Pessoa e Salvador. Sim, mas qual foi o maior campeonato do mundo que eu disputei foi em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Mas assim, qual foi o momento mais marcante dessas competições que você disputou? Tipo assim, você se sentiu, por exemplo, quando você disputou sua primeira competição na fase de eliminatórias, você se sentiu ansioso, você sentiu nervosismo? Eu senti um pouco ansioso e foi o maior campeonato do mundo, foi em Abu Dhabi. Fiquei feliz também, entrei no tatame e consegui ganhar a luta. Qual foi o momento mais marcante dessa competição em Abu Dhabi que você passou? Primeira vez eu competi em Abu Dhabi e eu fiquei feliz, subi no pódio e receber a medalha de ouro. E o cara que você enfrentou na final, que você garantiu sua medalha de ouro, a luta foi difícil ou foi tranquila pra você? Mais ou menos. E de que país era o cara que você enfrentou na final? Seguinte, em 2018 eu lutei com um cara que é primeiro lugar do ranking global e em 2022 eu lutei com um cara forte e ganhei a luta. E em 2023 2023 foi aquele rapaz que eu lutei, que é cearense, e ganhei a luta. Aí em 2024 eu lutei com o russo. Com o russo foi difícil a luta. E consegui raspar ele pro ponto e ganhar a luta. Que bom, que ótimo. Então, Igor, antes de encerrarmos nosso bate-papo aqui, o que você queria falar, você poder falar pro nosso público? Por exemplo, qual é a mensagem motivadora que você daria pra nossa audiência e para aqueles que querem tanto realizar o sonho de conseguir uma carreira profissional, ser atleta, se dedicar-se aos esportes? Qual é a mensagem final que você deixaria para as pessoas? Nunca desista dos seus sonhos, continua firme e forte que seu futuro chega em vocês. Em vocês, firme e forte. Continuar treinando esporte. Então é isso, Igor. Vamos encerrando o episódio de hoje por aqui. Eu, primeiro de tudo, queria mais uma vez agradecer a sua presença. Igor, e você tem rede social, tem mídias sociais? Qual é a página que o povo pode seguir para acompanhar seu trabalho? Seguinte, me segue no Instagram, que é muito importante. Atleta Igor Nogueira. Você seguindo a minha página no Instagram, vocês vão ver a minha história. Então é isso, gente. Sigam o Igor Nogueira lá no Instagram. Atleta Igor Nogueira. Isso, Atleta Igor Nogueira, @Atleta Igor Nogueira. Lá vocês vão saber mais detalhes das histórias de Igor Nogueira. Enfim, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.